Fala galera, curso preparatório ACM na área para essa aula de quadriláteros. Pessoal, quadriláteros, aula tranquila, porém você tem que ficar ligado em alguns conceitos básicos. Quadrilátero, muito tranquilo, é um polígono de 4 lados. E aí nós temos as classificações dos quadriláteros. Os quadriláteros podem ser classificados em paralelogramos, em trapézios ou trapezoides. E aí, de acordo com a sua classificação, nós podemos ter algumas características de cada um desses quadriláteros. Então é isso que nós vamos ver agora e vamos deixar esse assunto aí muito bem estruturado para você. Então tá ali, pessoal. Quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, possuem 2 diagonais e a soma dos seus ângulos internos vale sempre quanto? 360 graus. Por exemplo, a soma dos ângulos internos, 360 graus. Podemos aplicar aquela fórmula para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono com N lados. Então, como é que a gente faz? Aquela formulazinha, lembra? É SN, soma dos ângulos internos. Não, SI pode ser, né? Soma dos ângulos internos é igual a N menos 2, o número de lados, que é 4 menos 2, vezes 180. E isso aqui é igual a 4 menos 2, dentro do parêntese. 4 menos 2 é 2. 2 vezes 180 graus. E isso aí dá 360 graus. Lembra dessa formulazinha? Soma dos ângulos internos de um polígono é o número de lados menos 2, dentro do parêntese, que multiplica 180. O número de lados de um quadrilátero é 4. 4 menos 2, 2. Vezes 180, 360 graus. Isso significa que todo quadrilátero, ou seja, todo polígono com 4 lados, possui a soma total dos seus ângulos internos igual a 360 graus. É isso que está dizendo ali. Bem? E também ele possui 2 diagonais, beleza? Então vamos lá, os elementos ali de um quadrilátero, galera. Eu tenho ali o lado, né? Então eu tenho ali, ó, bem tranquilo, né? Eu tenho ali o lado. Falei para vocês, é uma aula tranquila, ó. Lado aqui, ó. Ó, lado. Aqui, ó, lado também, ó. Lado aqui também, ó. Ó, aqui lado também. Então toda essa região aí, essas 4 linhas verdes são os lados desse quadrilátero, tudo bem? Então, lado vai ser ali o contorno do quadrilátero. Temos também os vértices, pessoal. O vértice de um quadrilátero... Vou apagar aqui os lados, tá? Para ficar mais fácil. Ops. Vou apagar aqui também. Vou apagar aqui os lados. Olha só, pessoal. O vértice, ele é o encontro de 2 lados. Então, o vértice é o encontro de 2 lados, ó. 2 lados consecutivos, ó. Um vértice, outro vértice, mais um vértice, mais um vértice. Então, eu tenho ali também 4 vértices, tá? Polígono, então, quadrilátero, ele possui 4 lados, 4 vértices, tudo bem? Olha ali agora as diagonais, olha ali agora as diagonais, ó. Pintar de uma outra corzinha aqui as diagonais. Olha a diagonal aqui, ó. Diagonal. E a diagonal também, ó. Então, 2 diagonais. As diagonais, elas ligam 2 vértices não consecutivos, tudo bem? Então, 2 vértices que não sejam consecutivos, então tem que pular um. Eu estou num vértice, pula, daí outro. Opa, quando eu ligo esses 2, eu tenho uma diagonal. Tranquilo? Então tá aí. Temos também ângulos, né, pessoal? Temos também ângulos ali nos quadriláteros, né? Então, eu tenho um ângulo interno, que é formado por 2 lados consecutivos. Então, tenho aqui, ó, o alfa é um ângulo interno, mas eu tenho também esse outro aqui, ó, é um ângulo interno. Esse outro aqui, ó, é um ângulo interno. Esse outro aqui, ó, é um ângulo interno. Veja, 4 ângulos internos. Isso é uma propriedade dos polígonos. O número de lados é sempre igual ao número de ângulos internos. Tudo bem? Tranquilo? E eu tenho também o ângulo externo. Observe, o beta, vou pintar de uma outra corzinha aqui, ó. O ângulozinho beta é um ângulo externo. Como é que eu obtenho um ângulo externo? Eu prolongo um lado. Olha aqui, ó. Veja que eu prolonguei
eu estou nesse lado aqui, ó, prolonguei o lado. E aí eu obtenho um ângulo externo, tudo bem? Então, essa que é a ideia do ângulo externo. Ó, por exemplo, aqui, ó, se eu prolongar esse lado, ó, isso aqui vai me dar um ângulo externo, tudo bem? Se eu prolongar esse lado aqui, ó, isso aqui é um ângulo externo, e por aí vai. Repare que o alfa mais o beta, ou seja, o ângulo interno, o alfa é o ângulo interno, o beta é o ângulo externo. O alfa mais o beta, eles formam um ângulo raso, que é o chamado ângulo raso, né? O ângulo de 180 graus, o ângulo de meia volta. Ou seja, o alfa mais o beta, um ângulo interno mais o ângulo externo, dá então 180 graus. Isso vale para qualquer quadrilátero, tudo bem? Então, o ângulo interno, ó, AI, o ângulo interno mais o AE, que é o ângulo externo, é igual a 180 graus. Ou seja, isso aqui significa que o ângulo interno e o ângulo externo são suplementares. Lembra lá do conceito? São suplementares. Suplementares são ângulos cuja soma vale 180 graus. Tudo bem? Então tá aí, bem estruturado para você, bem estruturados para você os elementos de um quadrilátero. Tranquilo? Acho que ficou bem claro aí para você não ter dúvida sobre os elementos de um quadrilátero. Vamos avançando, galera, vamos avançando. Eu tenho então a classificação dos quadriláteros. E aí, em relação à classificação dos quadriláteros, em relação à classificação desses quadriláteros, eles podem ser classificados em paralelogramos, em trapézios e em trapezoides. Pessoal, isso vai depender da posição entre os lados desse quadrilátero. Por exemplo, ali, o paralelogramo, tá? Então vamos lá. Primeiro você gravou aí, grava na sua mente. Classificação dos quadriláteros. Eu tenho paralelogramos, trapézios, trapezoides. Paralelogramos, trapézios e trapezoides, beleza? Isso é importante, isso não é banal, galera. Isso é importante, tá? Isso que eu estou falando aqui nesse momento é de suma importância para o seu crescimento aí dentro da geometria plana, tá? Então, quando a gente fala de quadriláteros, estamos falando em um polígono de 4 lados que possui 3 classificações. Ele pode ser um paralelogramo, ele pode ser um trapézio, ele pode ser um trapezoide. Tranquilo? Então tem que deixar isso bem estruturado na sua mente. E quando a gente fala então de paralelogramo, que é a primeira classificação, estamos falando de um quadrilátero, obviamente, que possui 2 pares de lados opostos paralelos, tá? Então, olha só. Estruturado aqui para você, ó. Este lado aqui, ó, é o oposto com esse. Então, ele é paralelo. Esse lado aqui, ó, é o oposto a esse. Eles são paralelos. Então, veja aqui, são 4 lados. São 4 lados. Então, eles são 2 a 2 paralelos. O de cima com o de baixo, o daqui com o daqui. O inclinado com o outro inclinado, beleza? Tranquilo? Isso tem que acontecer para ele ser classificado como paralelogramo. E aí, em decorrência disso, surgem algumas características dos paralelogramos, surgem algumas especificidades. Olha só, por exemplo, eles possuem lados opostos congruentes, tá? Então, significa que esse lado tem a mesma medida que esse, e esse lado aqui, ó, com 2 risquinhos, tem a mesma medida desse lado aqui, ó, que também tem 2 risquinhos, tá? Então, os lados opostos são congruentes em todo paralelogramo. Olha aqui, ó. Ângulos opostos congruentes. Olha aqui, ó. Ângulos opostos são congruentes. Então, esse ângulo aqui, ó, é congruente com esse. Congruente significa que eles têm a mesma medida, tá? A gente fala isso em geometria plana, pessoal. Tá? Ângulos ou lados que possuem a mesma medida são, então, congruentes. Tá? Então, também temos aqui, ó, que este ângulo é congruente com este ângulo, tá? Porque eles são ângulos opostos. Possuem também, pessoal, mais uma das características dos paralelogramos.
possuem ângulos adjacentes suplementares. Então, o que acontece aqui, ó? Se eu pegar, por exemplo, esse cara aqui, ó, esse ângulo mais esse ângulo são suplementares. A soma deles dá 180 graus. Agora, se eu pegar, ó, esse aqui com esse aqui, também dá 180 graus. Também são suplementares. A soma deles dá 180 graus, porque eles são suplementares. Agora, se eu pegar esses aqui, ó, eu pego esse ângulo aqui com esse ângulo aqui. Se eu somar os dois, a soma deles dá 180 graus, porque eles são suplementares. Então, sempre dois ângulos adjacentes serão suplementares. A soma de dois ângulos adjacentes vai dar 180 graus. Se você pegar esse ângulo aqui, ó, com esse ângulo aqui, também a soma dos dois vai dar 180 graus. Eles são ângulos suplementares, beleza? E temos também que as diagonais, galera. As diagonais de um paralogramo cruzam-se em seus pontos médios, tá? Então, se eu traçar uma diagonal, vamos tentar traçar uma diagonal aqui decente, né? Ó, uma diagonal. Então, eu tenho que unir esse vértice até o outro lado. Aqui, ó, uma diagonal. Agora uma outra. Isso aqui é importante, tá? Ficou meio tortinho, vou fazer outra. Pronto, olha aí, ó. Então, eu tenho duas diagonais. Elas cruzam-se nos pontos médios, ou seja, dividindo ao meio, né? Vamos colocar assim, dividindo ao meio, tudo bem? Então, por exemplo, se essa medida aqui, ó, é x, essa medida aqui também é x. Se essa medida aqui é y, essa medida aqui também é y. Tranquilo? Então, essas aí são as características de um paralogramo. Então, tá aí, pessoal, tudo que você precisa saber em relação aos elementos e as características de um paralelogramo, tudo bem? E aí nós temos também, galera, agora que entender, e vamos avançando aqui no conteúdo, que os paralelogramos, eles possuem classificações. Os paralelogramos, eles são subdivididos em retângulos, losangos e quadrados. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Então é isso que nós vamos ver agora. Existe uma classificação para os paralelogramos. Paralelogramo pode ser retângulo, losango ou quadrado. Então, veja lá. Os quadriláteros se subdividem em paralelogramo, trapézio e trapezoide. Dentro de paralelogramo, eu tenho retângulo, losango e quadrado. Beleza? E o que é um retângulo? O que é um retângulo? Está ali bem estruturado na tela para você. Retângulo. Vamos falar do retângulo agora. É um paralelogramo, ele está dentro do paralelogramo, cujos ângulos internos são retos, medem 90 graus. Por isso o nome retângulo, porque os ângulos internos dele medem 90 graus, são ângulos retos. Por isso, retângulo. Reto, ângulo, ângulo reto, reto, ângulo reto, retângulo. Por isso o nome retângulo, tudo bem? Então tá aí. E eles possuem todas as características dos paralelogramos, tá? Só que eles têm uma característica específica. Os retângulos têm uma característica específica. As diagonais são congruentes. E você já sabe, congruente significa o quê? Que tem a mesma, e vou reforçar isso, mesma medida. Em geometria, quando nós falamos congruentes, são segmentos ou ângulos que possuem a mesma medida. Olha aí, ó. Então, essas diagonais aí, ó, possuem a mesma medida. E, professor, não é todo paralelogramo que isso acontece? Claro que não. Olha aqui, ó, observe aqui, ó, esse paralelogramo anterior. Eu tenho ali, ó, uma diagonal, você percebe que tem uma diagonal que é maior, aquela diagonal que tem o y ali, você percebe que ela é maior. Aqui tem o x, você percebe que ela é menor. Tudo bem? Então, você vê aí que no retângulo isso já não acontece. As duas diagonais têm a mesma medida, beleza? Então, vamos lá. Retângulo. Agora, vamos falar dos losangos. Losango. O que é um losango? Ele é um paralelogramo. Veja, ele está dentro de um paralelogramo. Só que ele possui o quê? Todos os lados congruentes, todos os lados mesma medida. Ou seja, são paralelogramos equiláteros, igual,
látero, lado, equilátero, lados iguais, tudo bem? Equilátero, lados iguais. Então vamos lá. A propriedade específica do losango é que as diagonais são perpendiculares, tá ali, ó. As diagonais formam um ângulo de 90 graus, tá aqui pintadinho de azul para você. Tranquilão? Beleza? E, pessoal, todos os lados de um losango, ó, eles possuem a mesma medida. Tranquilão? E o próximo paralogramo qual que é? É o quadrado. E aí o quadrado, galera, ele é losango e retângulo simultaneamente. E por isso possui todos os ângulos retos. Veja que ele possui a propriedade, um quadrado, ele possui a propriedade dos retângulos. Qual que é a propriedade dos retângulos? Possuir todos os ângulos retos. E eles também possuem todos os lados congruentes. Essa propriedade aqui é a propriedade dos losangos, né? Então, eles possuem as propriedades dos ângulos retos, ó, que é a propriedade dos retângulos, tá? Então, um quadrado, ele possui a propriedade tanto de retângulo, que é possuir os ângulos retos, e também ele possui a propriedade dos losangos. Qual que é a propriedade dos losangos? É possuir os lados congruentes. Tranquilo? Bem estruturado aí? Eu sei que é conceitual, pessoal, isso, mas isso é importante, isso cai em prova e você tem que saber, não adianta. Não tem para onde fugir, então tem que prestar atenção na aula, tem que tentar entender isso, tá? Nós estamos falando aqui, ó, eu cheguei no quadrado agora. Como que o professor chegou? Como que o professor chegou no quadrado? Primeiro eu falei que tem o losango e o retângulo. Isso tudo está dentro de paralogramo, que está dentro de quadrilátero. Então você tem quadrilátero. Dentro de quadrilátero, você tem paralogramo, trapézio e trapezóide. Eu não falei de trapézio e trapezóide ainda. Eu estou falando do paralogramo. Então, dentro de paralogramo, o que você tem? Você tem retângulo, todos os ângulos retos. Você tem losango, todos os lados de mesma medida. E você tem quadrado que junta essas duas coisas anteriores. O quadrado ele tem os 4 ângulos retos e os 4 lados iguais. Os 4 lados de mesma medida, né? Tranquilo? Então tá ali o quadrado ali estruturado para você. 4 ângulos retos, ó, 4 ângulos de 90 graus e 4 lados de mesma medida. Por exemplo, isso aqui é L, aqui é L, aqui é L e aqui é L. E os ângulos de 90 graus, tranquilo? Então fechamos aí o nosso estudo sobre paralelogramos e vamos agora para o estudo dos trapézios. Vamos para o estudo dos trapézios aí, pessoal. E o que é um trapézio? Trapézio, vamos lá. Então veja que nós matamos os paralogramos. Ó, eu tenho, reforçando para você, eu tenho quadrilátero. Dentro de quadrilátero eu tenho paralogramo, que nós já estudamos. Ah, professor, e dentro de paralogramo eu tenho retângulo, losango e quadrado. Isso aí. Agora, dentro de quadrilátero, eu também tenho trapézio. Eu vou estudar o trapézio agora. Vamos estudar o trapézio? Vamos lá. O que é o trapézio? É quadrilátero, claro, possui 4 lados, é quadrilátero, que possui somente um par de lados opostos paralelos. Olha aqui, ó. E o outro lado, não. O outro par de lados, não. Então, veja que o trapézio, ele possui somente um par de lados paralelos. Ou seja, você só vai ter um lado paralelo com o outro. Só isso. Aí, os outros dois, professor? Os outros dois não vão ser paralelos, não. Não podem, tá? E aí, o que você tem? Que esses lados paralelos são chamados de bases do trapézio. Então, aqui, ó, você tem uma base maior, Bzão, e uma base menor, Bzinho. Beleza? Como propriedade específica do trapézio, podemos afirmar que os ângulos adjacentes dos lados não paralelos possuem soma igual a 180 graus. Então, é assim, ó. O que nós podemos afirmar aqui? Podemos afirmar que este ângulo com este ângulo dá 180 graus. Agora, podemos afirmar também que este ângulo com este ângulo também dá 180 graus. Bem? Então, vou botar umas letrinhas ali. Vamos colocar aqui umas letrinhas? Vamos supor que esse ângulo é A, esse ângulo é... Ah, não. Vou colocar X aqui, ó. Esse ângulo é X, esse ângulo é Y. Então, eu posso dizer que X mais Y é igual a 180 graus. Tá?
Por quê? Porque eles são ângulos adjacentes dos lados não paralelos. Ó. Este cara aqui, ó, vamos chamar de M. E esse aqui de N. Então, eu tenho que M mais N é igual a 180 graus. Tudo bem? Tranquilo? Então, tá aí. Tranquilão. Existem agora, pessoal, classificações dentro de trapézio. Dentro de trapézio eu tenho classificações também. Mas são tranquilas, tá? São três classificações. São três classificações dentro de trapézio. Tá? O trapézio pode ser retângulo, um trapézio pode ser isósceles, ou o trapézio pode ser escaleno, beleza? Então vamos lá. Eu tenho trapézio. O que é o trapézio? O trapézio é um quadrilátero que possui somente um par de lados que são paralelos. Tudo bem? E os ângulos adjacentes, ou seja, que são vizinhos aos lados não paralelos, como eu expliquei ali, ó, tá na tela, eles possuem soma igual a 180 graus. Então, assim, ó, o que acontece com o trapézio? Somente um par de lados opostos são paralelos. Um lado aqui paralelo com um lado aqui. Ou um lado aqui paralelo com um lado aqui. Só. Os outros dois lados não podem ser paralelos. Tranquilo? E agora nós temos a classificação deles. O trapézio pode ser retângulo, isósceles e escaleno. É importante você saber isso. Vamos lá. Vamos avançando. Então tá aí na tela as três classificações possíveis. Trapézio retângulo. Trapézio retângulo possui dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus. Olha aqui, ó. Só isso. Bem tranquilo, pessoal. Bem tranquilo, ó. Trapézio retângulo possui dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus. Muito tranquilo, né? Agora o trapézio isósceles. Trapézio isósceles. Quando os lados não paralelos possuem a mesma medida. Olha aqui, ó. Por exemplo, esse lado aqui e esse lado aqui, ó. Eles são lados não paralelos. Obviamente, galera, vamos colocar aqui, ó, Bzão, Bzinho, base maior Bzão, base menor Bzinho. São paralelos, né? É a mesma coisa no trapézio retângulo. Ó, um trapézio retângulo. Bzão, base maior, Bzinho, base menor. Bzão e Bzinho são o quê? São paralelos. As bases são paralelas. Os outros dois não são paralelos. Então aqui no trapézio isósceles, ó, Bzão e Bzinho são paralelos. Esse cara aqui eu chamo de X, esse cara aqui também chamo de X. São os lados não paralelos, também chamados de contrabases. Esses lados não paralelos, quando eles têm a mesma medida, quando os lados não paralelos possuem a mesma medida, esse trapézio é dito trapézio isósceles. Trapézio isósceles. Uma propriedade do trapézio isósceles é que os ângulos da base são congruentes. Então, esses ângulos... Pessoal, isso é muito importante. Esses ângulos aqui, ó, em todo trapézio isósceles, os ângulos da base, pessoal, são congruentes. Tudo bem? Então, aqueles ângulos ali são congruentes. Aqueles ângulos verdes ali. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Assim como esse aqui também, ó. Esse ângulo azul aqui, ó, tem a mesma medida que esse ângulo azul aqui. Tudo certo? Tranquilão? Belezinha? Então tá. Vamos avançando e o trapézio escaleno, pessoal. O trapézio escaleno. O que é o trapézio escaleno? Possui todos os lados de medidas distintas. Isso é fácil. Quando nós estudamos triângulo, triângulo escaleno é o quê? É um triângulo que possui todas as medidas distintas. Tá? Então, por exemplo, se aqui é X, ó, não, aqui é Bzão. E aqui é Bzinho. Aqui é X, aqui é Y. Ó, todas as medidas distintas. Trapézio escaleno. E acabou a classificação de trapézio, galera. Agora eu quero passar para você agora dois conceitos importantíssimos sobre trapézio. Classificação de trapézio acabou, tá? Classificação de trapézio é bem tranquilo. Trapézio pode ser trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. Matou, acabou. Agora, o que nós temos também estruturado para você? Nós temos também duas medidas. Olha aqui, ó, a base média, a primeira delas. Isso aqui é importante demais, 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 quando a gente fala de trapézio, tá? Olha aqui, ó. Base média.
Grava isso no teu coração, amigo. Base média de um trapézio. Isso aqui você tem que saber. Pessoal, o que é a base média de um trapézio? Olha aqui, ó, antes de ler ali, ó. Tá vendo que aqui é Bzão? E aqui é Bzinho? Então você tem base maior, base menor, certo? Esse ponto E e esse ponto F, eles dividem, ó. O E divide esse lado AD ao meio. Esse ponto F divide o lado CP, né? CP, divide esse lado CP ao meio também. E aí quando você faz isso, quando você pega um lado, o ponto E, que divide aquele lado AD ao meio, e você pega o ponto F, que divide aquele outro lado, lado CP ao meio, quando você une esses dois pontos, que são chamados de pontos médios, então você obtém a base média. Tá bem torta, né? Vamos pintar de outra cor? Vamos lá. Pegar o marca-texto aqui, vamos pintar de uma outra cor. Vamos lá. Tá aí, ó. Esse segmento vermelho é a base média do trapézio. Por que é a base média do trapézio? Porque ele une os pontos médios dos lados não paralelos. Ele une os pontos médios dos lados não paralelos. A base média é o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos. Beleza? Então vamos ler ali a nossa definição. Pessoal, vamos ler a nossa definição ali, ó. Base média de um trapézio é um segmento que liga, ó. Então a base média, ela é um segmento que liga quem? Os pontos médios dos lados oblíquos, tá vendo? Os lados oblíquos. O que são lados oblíquos? São lados não paralelos. Tá? Ou seja, então, a base média de um trapézio é o segmento que liga os pontos médios dos lados oblíquos, dos lados não paralelos. E ele é paralelo às bases. E é a média aritmética entre eles. Então, a base média ela vai ser paralela a Bzão e Bzinho. E vai ser calculada como? Quando ele fala aqui, ó, a base média é a média aritmética entre eles. O que significa isso? Para eu calcular a base média. Então, olha ali, ó. E e F são pontos médios, ó, dos seus lados, tá vendo? O ponto E, ó, é esse ponto. O ponto F, esse ponto aqui, ó. São pontos médios dos seus lados. O segmento formado ao ligar esses pontos é a base média. Estou reforçando de novo. O comprimento da... Ó, olha aqui agora, ó, o comprimento da base média. Beleza, ó, estou chegando num ponto importante. Como eu calculo o tamanho da base média, o comprimento dela é calculado pela média aritmética entre a base maior, que é Bzão, e a base menor, que é Bzinho. Ou seja, tá aqui, ó, estruturado para você. BM, ó, tá vendo? Base média é igual a Bzão mais Bzinho dividido por 2. Pessoal, aqui eu gosto de deixar tudo bem estruturado, porque tem aluno, de repente está assistindo essa aula a primeira vez, é o primeiro contato do cara. Então a gente tem que ter respeito aos diversos níveis. O cara que está um pouco mais evoluído, ele pode acelerar um pouco o vídeo. O cara que está menos evoluído nesse conteúdo, ele deixa o vídeo rolando nessa velocidade normal e por aí vai. Tranquilo? Então a base média é calculada como sendo Bzão mais Bzinho dividido por 2. Tranquilo? Tá aí, então, bem estruturado para você, então. Beleza? Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, se aqui medisse 10 de A até P, se essa base maior aqui, Bzão, fosse igual a 10. Vou fazer um exemplo agora. Bzão igual a 10. E aqui, ó, Bzinho igual a 6. Qual seria o valor da base média? Seria base maior, que é 10, mais base menor, que é 6, dividido por 2. 10 mais 6, 16, dividido por 2, 8. 8 seria a medida da base média. Tranquilo?
Tá aí, então, bem estruturado para você, né? Temos mais um conceito para fechar a parte de trapézio. Mais um conceito. Pessoal, mais um conceito. Tá acabando. Que é a mediana de Euler. A mediana de Euler. Vou pintar de uma outra corzinha aqui, ó. É a mediana de Euler. Pessoal, a mediana de Euler do trapézio é chamada de ME. É um segmento de reta. Formado pela ligação. Ela liga quem? Entre os pontos médios das duas diagonais do trapézio. Então, o que você faz? Você traça a diagonal, ó, de A até C. Faz uma diagonal. Traça outra diagonal, de B até D. Aí, o que acontece? Tá vendo a diagonal AC? O ponto M é o ponto médio da diagonal AC. Ou seja, o ponto M de Maria divide a diagonal AC em duas partes iguais. Olha agora o ponto N, N de navio. O ponto N de navio, ele divide a diagonal BD, B de bola, delta, BD, em dois segmentos de partes iguais, em duas partes iguais, duas partes de mesma medida, tá? Eu posso dizer ao meio, né? Vamos lá, o ponto M divide a diagonal AC ao meio, para você entender bem. O ponto N de navio divide a diagonal BD ao meio. Tranquilo? Beleza? Então são pontos médios, MN. Aí quando você liga esses pontos médios, você tem ali a mediana de Euler. Você tem ali a mediana de Euler. Esse ME ali, ó, é a mediana de Euler, tá vendo? De M até N. Esse segmento MN é a mediana de Euler, tudo bem? E para calcular a mediana de Euler, o que você vai fazer, ó? Mediana de Euler vai ser igual a Bzão tá aqui, ó, menos Bzinho, base maior, menos base menor, dividido por 2. E aí, mesma coisa, ó, digamos que Bzão fosse 5. Bzinho sei lá, 3. Vou botar 4 aqui, ó. Bzão é 5, Bzinho é 4. Como calcularia a mediana de Euler? 5 menos 4 dividido por 2. 5 menos 4 dá 1, dividido por 2. A mediana de Euler seria 0,5. Tranquilo? Beleza aí, pessoal. E com isso a gente mata aí, terminamos a parte de trapézio, beleza? A parte teórica aí de trapézio. E aí vamos falar agora sobre o último quadrilátero, que é o trapezoide. E aí não tem muito, né, o que falar. Trapezoide, galera, trapezoide. São quadriláteros, porque possuem 4 lados, que não possuem paralelismo algum. Não possuem nenhum tipo de paralelismo. Os lados dele não tem nenhum par de lados paralelos. Não possuem paralelismo algum entre os seus lados, tá vendo? Tranquilo? Beleza? Então, esse é o trapezoide. Então, pessoal, reforçando para você, bem tranquilo. Quando a gente fala de quadrilátero, nós falamos de um polígono de 4 lados, tá? E aí nós temos as classificações desses quadriláteros, que podem ser paralelogramos, podem ser trapézios ou trapezoide. Dentro de paralelogramo, pessoal, dentro de paralelogramo nós temos retângulo, losango e quadrado. Trapézio, galera, trapézio, ele possui apenas um par de lados paralelos, Os outros 2 lados não são paralelos. Isso é trapézio. Aí dentro de trapézio eu tenho trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. Eu tenho que lembrar também, dentro de trapézio, do conceito de base média, que é Bzão mais Bzinho sobre 2, e o conceito de mediana de Euler, que é Bzão menos Bzinho sobre 2. Tranquilo? E aí eu tenho também os trapezoides. Esses são menos comuns de aparecer em prova, mas você precisa saber esse conceito, que são quadriláteros que não possuem nenhum tipo de paralelismo entre os seus lados. Tudo bem? Então, pessoal, tem uma questão aí. Eu ia encerrar, mas não. Temos uma questão. Olha aqui, ó. Tem uma questãozinha aí, uma questão de aplicação
da EAR, beleza? Da Escola Especialista de Aeronáutica, e a gente fecha o conteúdo resolvendo essa questão, a gente mata aí essa parte teórica, tudo bem? Questão aí de aplicação. Vamos lá. Seja ABCD um paralelogramo. Então, ABCD é um paralelogramo. Olha aqui, ó. ABCD, um paralelogramo. Então, tem aqui A, B. Ah, mas olha aqui que ele fala, ó. AB é paralelo a CD. Então, tem que escrever assim, ó. ABCD. Porque AB é paralelo a CD. Essas duas barrinhas, pessoal, significa que é paralelo, tá? Então, o lado AB é paralelo ao lado CD. E BC é paralelo a AD. Opa! Não, então calma aí. AB, vamos lá. Temos que montar isso aqui de forma que AB seja paralelo a CD. Então, AB paralelo a CD. Assim, ó. Assim dá certo? Opa! AB paralelo a CD e BC paralelo a D. Ficou? AB paralelo a CD, ó. AB paralelo a CD. Tá lá, ó. AB paralelo a CD. E BC tá aqui, BC, ó. BC paralelo a AD. Olha aí, ó. Então, temos que montar essa questão de forma que aqueles paralelismos ali aconteçam, tá? E aí aconteceu, ó lá. ABCD, AB paralelo a CD e BC paralelo a AD. E aí ele continua a questão. Se a interseção de AC e BD é o ponto O, quem que é AC, pessoal? Quem que é AC? AC é uma diagonal, ó. Ele não fala, mas eu posso perceber. Construindo a figura, eu descubro que AC é uma diagonal. E BD, quem é BD? É a outra diagonal. BD é a outra diagonal. E ele fala, ó, a interseção de AC com BD é o ponto O. Então, ali no meio, eu tenho o ponto O. Então, eu tenho o ponto O ali, ó. Vamos colocar o ponto O. Beleza, o ponto O tá lá. Então, sempre é possível garantir que... Então, vamos lá. Pessoal, qual é a propriedade que eu tenho dos paralelogramas? Pessoal, uma propriedade muito importante, se você pausar o vídeo agora e for lá no começo da aula, você vai ver que eu disse que em todo paralelogramo as diagonais se cruzam ao meio. Elas, vou falar se cruzam ao meio, tá? Elas se cruzam no centro desse polígono e elas se dividem ao meio, pessoal. Então significa o seguinte, que, olha para o AC, se aqui mede x, aqui também vai medir x. Porque é um paralelogramo e ali é o cruzamento das diagonais. O cruzamento das diagonais vai dividir essa diagonal ao meio. Bem no ponto médio dela. Olha para o BD. Se aqui é y, aqui é y também. Então é isso que acontece. E aí o que a gente pode dizer então? Que AO, vamos lá. Agora vamos lá. AO é igual a BO? AO é igual a BO? Olha, AO, qual é a medida de AO que eu coloquei? AO mede x. E BO, olha ali o BO, de B até O mede y. Então não é verdade. Não posso dizer que isso é verdade, não. Não posso garantir que x é igual a y. Veja, olha, é só você olhar a figura. Olha o tamanho da diagonal AC. Olha o tamanhozinho da diagonal BD. A diagonal AC é grande. A diagonal BD é menor. Então, x não pode ser igual a y. Não posso garantir isso. Se fosse um retângulo, eu poderia garantir. Mas ali está falando que é simplesmente um paralelogramo qualquer. Então, não posso garantir. Tá? AB é igual a CB. O AB mede quanto? Vamos lá. AB eu não sei. Não sei quanto mede o AB. E o CB? CB... eu também não sei quanto mede. Eu não posso garantir que eles são iguais. Olha agora, DO. Quanto que mede o DO? Segmento que vai de D até O. Mede Y. Olha lá, DO mede Y. E quanto que mede o BO? O segmento que vai de B até O? Opa, mede Y também. Então eu posso garantir que DO é igual a BO, gabarito letra C de casa. Veja lá a letra D de delta. AD
AD é igual a CD? Quanto que mede o AD? Quanto que mede o AD? Cadê o AD? Não sei. Quanto que mede o CD? Não sei também. Então não posso garantir que eles são iguais. Portanto, gabarito aí, letra C de casa. Uma questão bem teórica e bem um pouco chatinha, inclusive. Beleza? Pessoal, eu sou o professor Anderson Magalhães. Nós somos o curso preparatório ACM. Curso ACM. Mais uma aula aí de geometria plana. Estamos juntos, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui!